Fala galera, tudo bem com vocês? Não compre uma moto antes de ver esse vídeo por completo. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui hoje algumas dicas que eu gostaria de ter ouvido antes de comprar a minha primeira moto. Então vamos lá, pessoal. Sem muitas delongas, se você está chegando hoje, já deixa seu like, se inscreve no canal aqui. A gente vai fazer vários bate-papos, meditações, reflexões aqui, pensamentos meus dentro do capacete. Galera, ó, se você está pensando em comprar uma moto hoje, a primeira dica que eu dou para você é a seguinte: aspectos financeiros, pessoal, você tem que levar em consideração, não pode esquecer aspectos financeiros. A primeira dica que eu deixo para você aqui de cara é não faça financiamento. Como assim? Eu já estava com financiamento aprovado. Cancela, irmão. Não faça financiamento. Pessoal, em nenhum modelo de negócio o financiamento vai ser benéfico para a sua saúde financeira, tá? Então, se você está com financiamento pré-aprovado, se você está pensando em financiar uma moto, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. O financiamento, em nenhum motivo, em nenhuma ocasião, ele é benéfico para a sua saúde, tá bom? Então, você já elimina essa possibilidade aí da sua cabeça. Não faça isso, tá? Mas eu tava vendo aqui a moto e tal, eu preciso da moto para agora, não tem como esperar, vou trabalhar com a moto, vai ser uma renda. Pô, da hora. Estuda algumas opções de locação. Por quê? O aluguel da moto, muito provavelmente, ele vai ficar menor do que o financiamento, o valor que você iria pagar no financiamento, tanto a curto prazo, né, para hoje, como a longo prazo, tá? A longo prazo não tem nem comparação. Então você, de fato, criaria um plano. Você alugaria um veículo ou a marca Motul, ou na Loca Motors, ou os veículos elétricos daquelas motos azulzinhas que são super legais, tá? E você traça um plano para que você, né, já que você iria enfrentar um financiamento ali de 600, 700, R$ 1.000, vamos dizer assim. Então, se você vai gastar 300, 400 reais ali com 500, né, com o aluguel da moto, você pega os outros 500 e você vai fazendo uma poupança ali, vai deixando esse dinheiro rendendo em uma caixinha, em um cofrinho, para que você compre a sua moto própria à vista, tá, pessoal? Mas não caia em financiamento. Pessoal, essa é a minha primeira dica. O financiamento não vale a pena em nenhuma ocasião, tá? Visando sua saúde financeira, tanto a curto, médio e longo prazo. O financiamento não é vantajoso. Põe isso na sua cabeça. Pessoal, ainda pensando no leque financeiro, antes de comprar uma moto, você precisa entender o seguinte: tanto aqui em São Paulo quanto em demais locais aí do Brasil e do mundo, você tem que arcar com algumas despesas da moto, sendo elas previsíveis, sendo elas não previsíveis. Então coloca esse custo dentro do seu plano aí de você fazer a compra, né, fazer a aquisição da sua moto. Coloca isso gabaritado ali, anota junto isso aí como um prejuízo, porque a moto ela requer manutenção mensal. Algumas motos requerem manutenção semanal. E dependendo do que você vai fazer, às vezes pode ser até de 3 em 3 dias. Eu conheço alguns motoboys, por exemplo, que eles têm que fazer troca de óleo, esticamento de corrente, de 3 em 3 dias. E até mesmo troca de pneus em curto prazo e troca de kit relação também. Então você precisa estudar isso, porque a moto requer gastos planejáveis, que seriam esses, tá? Como troca de óleo, filtro, pastilha de freio, pneu. São trocas planejáveis. Você precisa colocar isso dentro da sua cartela, tá? E a moto requer manutenção não planejáveis. Um exemplo:
Aconteceu comigo recentemente. Tava treinando na academia, veio um Zé Mané, derrubou minha moto, cara. Tive ali que investir uma grana para poder fazer a troca do que quebrou e do que riscou na minha moto. Algumas peças eu tive que pedir via Mercado Livre, outras tinha ali na oficina que eu levo, mas são gastos que precisam ter. Então, dentro do financeiro, pessoal, já tem essas dicas aí para você. Não caia em financiamento. Estude outras opções, assim como comprar um veículo à vista e uma ideia de você fazer uma locação a médio prazo para que você invista esse valor e você consiga comprar o veículo com dinheiro em mãos. A próxima dica que eu vou te dar, pessoal, para mim, eu acho que é a dica mais valiosa desse vídeo, tá? O que é essa dica? Não caia na conversa furada de vendedor falando que só moto 0 km que presta, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque às vezes você está querendo juntar o dinheiro para poder comprar uma moto, e aí você vai ver uma moto 160 cilindradas, nova lá, 0 km na Honda. E aí o vendedor vira para você e fala assim: olha, esse modelo aqui completinho dessa moto vai estar saindo para você 25 mil reais, 21 mil reais. Você fala assim: cara, nem se eu guardasse toda a minha grana eu conseguiria tirar essa moto. Olha que cachorro lindo. Não sei se o vídeo pegou, mas é muito bonito esse cachorro. E aí eu falo isso pra você. Às vezes você tá nesse pensamento. E pessoal, eu falo pra você o seguinte: pensando em moto e em carro também, tá? Eu acho que eu tenho um preconceito gigante contra veículo zero. Eu, Diego, não gosto de veículo zero, porque pra mim eles usam um valor extremamente exorbitantes e para poder colocar esse veículo novo num pensamento muito ultrapassado ali do Ford, né, que criou essa linha de produção dizendo que nós temos que trocar de veículo. E eu não penso assim. Então, essa para mim é a dica mais crucial. Pesquise veículos seminovos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você acha um veículo seminovo e em excelente estado. E às vezes você consegue comprar um veículo seminovo, às vezes do mesmo ano, pouco rodado e já 20% a menos do valor que você iria comprar no veículo zero. Às vezes você desce 2, 3, 4, 5 anos ali para baixo, você ainda vai encontrar um veículo em excelente estado e você em um preço super mais acessível. Então, considere essa opção, não caia na conversa de que só o veículo zero presta. Outra coisa aqui que eu quero entrar nesse mesmo leque, tá, pessoal? Pessoal, o vídeo é rápido e direto, as informações estão aí. Nesse mesmo leque de pesquisa de automóveis usados, como o nosso tema é moto, pessoal, eu tenho que falar para você. Se a sua pesquisa hoje é para uma moto de baixa cilindrada, e você está pesquisando, pessoal, o veículo seminovo é extremamente acessível. Sabe por que eu falo isso? Porque mesmo que você compre um veículo que precise fazer muita coisa de restauração, de conserto, a manutenção de uma moto é muito baixa, principalmente se você for para modelos nacionais e modelos populares, como a CG 160, como uma Factor 150 da Yamaha. Se você for para uma Suzuki S, se você for para uma Suzuki GRS 150, você pode comprar esses modelos 2010, 2011, 2008, 2005, 2006, que a manutenção dela é muito simples. É muito simples. Eu quero fazer um breve relato aqui para vocês da minha primeira moto. Eu tinha a minha primeira moto foi uma Suzuki E 125 cilindradas. E a manutenção dela é maravilhosa. Fica até como dica aí, se você está pensando em comprar uma primeira moto, a Suzuki E é maravilhosa. Não pensa nessa ideia de só moto nova. A minha Suzuki E era 2006 e eu já comprei ela toda ferrada, mas o motor dela estava bom. E eu lembro, pessoal, que eu era tão cabaço assim que eu andei com a moto sem óleo. Eu esqueci de fato de trocar o óleo da moto. E já fica mais uma dica: moto precisa de óleo regularmente. A Suzuki S ela fumava um pouco
E de fato baixou o óleo. Eu fiquei 3 meses ali, eu não troquei o óleo da moto e ela andou sem óleo. E o cara falou assim, cara, não estragou o motor. E não tinha estragado o motor mesmo. Por quê? Porque é um motor muito duradouro, pessoal. Então, se você vai num modelo desse, você vai ser muito feliz, tá? Não é uma recomendação de compra, lógico, mas eu falo pra você assim, é uma ótima opção pra primeira moto. Mas assim, o que eu quero dizer? Quando eu cheguei na oficina e eu falei assim pro cara o que tinha acontecido, ele olhou, ele fez a avaliação dele, falou, olha, de fato tá sem óleo, vamos fazer a troca. Eu perguntei pra ele, cara, e se fosse pra mim fazer o motor inteiro dessa moto aí? Aí ele falou assim pra mim, com pesar nos olhos, pessoal, cara, você ia gastar entre 700 a 1.200 reais. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, com todo respeito, mas o motor de uma moto vai ficar só isso? Ele falou, cara, é uma moto 125, é isso. Não vai ficar mais caro que isso. Então, o que eu falo pra vocês hoje, às vezes um modelo mais antigo, você pega ali, ela não pode estar toda estourada, né, pessoal? Mas eu falo assim, é muito barato para você fazer a manutenção de uma moto. Então, às vezes você vê uma... Cada uma, viu? Às vezes você vê uma opção dessa, assim, uma 150, uma CG, uma Titan, num preço super legal. Cara, eu falo pra você, se você tem essa grana, vai, cara, vai, porque... você junta ali um capital para poder deixar ela redondinha, você faz a manutenção dela, ela sai muito mais acessível do que uma moto 0 km. E você vai ter uma moto segura, porque você comprou a moto, você mandou fazer o motor, deixou ela alinhadinha, ela vai estar, você vai saber, a partir dali ela é sua. Você entendeu? Então, assim, na minha opinião, vale muito a pena mesmo. Você está pensando em comprar sua primeira moto, um modelo usado que a manutenção é baixa, vai na Honda, vai na Yamaha, que você vai ser muito feliz, uma Suzuquinha. E pessoal, a terceira dica que não podia faltar, pessoal, a terceira dica, será que o cara aqui foi atropelado, cara? O cara foi atropelado, pessoal. Putz, estragou meu vídeo. Que tristeza, Senhor Deus, Pai, que o Senhor guarde, meu Deus, essa alma, essa vida. As pessoas já estão lá socorrendo e... Puxa vida, meu Pai do céu. E a terceira dica, pessoal, é a seguinte. Pense... Toda vez que você for comprar um veículo, você precisa pensar na revenda do veículo. Não ache que você vai comprar e você não vai precisar vender, você vai vender. Então, compre um veículo de fácil revenda. Um veículo assim que você vai gritar na farmácia, tô vendendo uma CG, o cara vai falar, sério? Quanto você quer nela? Então, cara, tô vendendo uma Yamaha ali, 125 Factor. Mano, quanto você tá querendo? Eu tô pensando em pegar uma. Então, você pensa na revenda do veículo. Não compra veículo ruim de negócio, pessoal. Porque vai chegar um momento, uma hora, um dia, que você vai olhar pra você e falar assim, nossa, preciso de uma grana. Nossa, quero subir cilindrada. Às vezes você tá andando ali com uma 150 ali, 2005, você fala, nossa, cara, agora quero uma 250, quero uma 300, quero... E aí, na hora de fazer o negócio, você precisa ter um veículo de qualidade para que você possa fazer uma boa troca, para que você não perca mais dinheiro. Então, leve em consideração a revenda do veículo, pessoal. Vá em modelos que são de fácil revenda para que você consiga fazer um bom negócio para ela no futuro. Tá bom? Porque isso aí vai acontecer também. Pessoal, então essas são os 3 leques aí de dicas que você não pode deixar de considerar antes de comprar o seu primeiro veículo ou fazer a troca do seu veículo. Fica aí de conselho para vocês, esse bate-papo aqui no meu canal.
E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like pra mim, deixa um curtir, se inscreva no canal. E logo teremos mais conteúdo, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo.